Isso. Agora vamos desligar ele aqui. Isso, também nós vamos testar ele de todo jeito. Atrás dele como é que é, Messias? Ah, tá, já mostrou, já mostrou. Beleza. E ele tem ventoinha também, né? Tem ventoinha. Amanhã nós vamos fazer um teste bacana com esse aparelho aqui. Ei, e a chuva, e a chuva? Cadê a chuva? Eu não sei, não vim do céu, não vim do céu não. Ó, pô, tô perguntando como é que tá a chuva aí. Pois é, mas eu não vim do céu. Ó, começou agora, chuvinha aí, ó. Chuva bacana aí, ó. Essa barrinha aí é uma miséria, né, cara? Capaz de dizer pra mim que não veio do céu. Cara, tô perguntando como é que tá a chuva, se tá legal, tá bacana. Agora sim, agora a chuva caiu pra valer. Maravilha! Já amanheceu o dia e nós vamos agora fazer os testes, né, Messias? Sim. Vamos fazer o teste no aparelho da Bluet. Esse aqui é o aparelho AC50B. AC50B. Esse aparelho aqui, a Bluet doou para a comunidade São Francisco da Mangueira. Tá? Em primeiro lugar aqui quero agradecer à empresa Bluet por ter feito essa doação aqui para a nossa comunidade querida. E nós vamos fazer uns testes aqui para mostrar para vocês o que esse aparelho é capaz de fazer. É um aparelho mais potente do que o outro que ela me mandou. Explicando aqui novamente, a Bluet ela tem vários tipos de aparelho. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link da Bluet para vocês entenderem o que a Bluet tem de aparelhos. Eles têm uma gama de aparelhos ali super sofisticado, um melhor que o outro, mais potente que o outro. E esse aqui eu vou mostrar alguns detalhezinhos para vocês aqui. O que ele tem de potência, né? Vou botar o meu óculosinho, que eu sou meio ceguinho. Vamos botar aqui, quer ver? Esse aparelho aqui, ele fornece 448 watts hora, com um pico de 700 watts. Ele tem aqui a saída em 110, tá? A Bluet ela fornece esse aparelho aqui em 220 também, mas esse aqui nós pedimos para que seja 110. Aqui está marcando aqui saída 120, com pico de 700 watts. A entrada padrão brasileira, ou melhor, a saída padrão brasileira, isso aqui é muito importante. Ela tem aqui uma saída USB de 15 watts, é uma saída normal. Aqui, saída rápida, é o USB-C. USB-C, saída rápida para carregamento de celular ou qualquer periférico, né? Até lanternas, dá para carregar vários aparelhos através da saída, a saída USB-C. Aqui outra saída USB-C. Tem duas saídas USB-C e uma outra saída USB-A, que é de 15 watts ou 15 watts. E aqui nós temos aqui também uma saidinha que é a saída, aquela saída de 12 volts. Vocês lembram que os carros eles usam aquele acendedor? Antigamente usavam para acender cigarro, né? Agora é usado para ligar, serve como carregador de celular. É muito usado como carregador de celular. Esses aparelhos, essa saidinha aqui do carro é para 12 volts, tá? Então dá para ligar em 12 volts. E aqui temos a entrada para carregamento de painel solar. Ele consegue carregar aqui um painel solar de 12 volts até 28 volts, tá? Com 8,5 amperes. Dá mais ou menos aí uns 200 watts. Então faz um carregamento super legal. E dá para carregar tanto com o painel solar que a Bluet fornece, quanto o painel solar que tu adquirires em alguma loja. Aqui tem a ventilação, saída de ventilação. Aqui tem uma alça bacana, ela fica assim meio na... Como é que eu posso explicar isso aqui? É carregada assim, tá? Tu carrega ela assim, ó. Prático, muito prático. A alcinha já tá aqui do jeitinho, né? E aqui tem aqui tem a entrada para ligar na energia elétrica. Entradinha para ligar na energia elétrica.
esse aqui é o cabo para ser ligado nessa saída aqui que eu falei que é acendedor de cigarro, né? Ó, o galo cantou agora. Liga aqui com essa saidinha aqui que é muito legal. Eu esqueci o nome desse conectorzinho aqui, ó, mas ele aguenta amperagem muito alta, tá? Já liguei. Inclusive dá para ligar até uma lâmpada de 12 volts, querendo ligar aqui uma lâmpada de 12 volts aqui, ó. Dá para ligar. Eu já fiz esse teste aí, eu tenho um adaptador lá e dá para ligar uma lâmpada de 12 volts aqui. Então vai fornecer 12 volts com esse aparelho. Isso aqui já vem com o aparelho da Bluet. Aqui tem um outro cabo aqui que é o cabo de energia. Esse é o cabo, aquele cabo padrão de energia que também é usado em computadores. A mesma coisa, liga aqui, né? Isso. Liga aqui do lado. Daí é alimentação. Esse aqui é a alimentação, tu liga na rede, pode usar na rede da concessionária, E esse aqui é o cabo para ser ligado no painel solar. Esse é o cabo para ser ligado no painel solar. Esse cabo aqui tu vai ligar ele aqui em cima. Liga dessa forma aqui. Embute aqui. E aqui tem o vermelho que é o positivo e o preto que é o negativo. Liga direto no painel solar que a Bluet também fornece. A Bluet ela fornece um painel solar dobrável. Eu já mostrei em outros vídeos aí. Depois eu vou mostrar novamente. É um painel solar dobrável. É muito interessante para quem gosta de fazer acampamento, viagem. Ele fica portátil, fica fácil de carregar e é uma belezura. Agora nós vamos fazer os testes aqui. Eu fiz um cálculo aqui mais ou menos. Deixa eu ver aqui qual foi o cálculo que eu fiz aqui. Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, que eu sou meio ruim de matemática. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Só para vocês terem ideia. Esse vídeo aqui é para pessoas leigas, pessoas mais leigas que às vezes não faz ideia de quanto de carga que tem um aparelho desse aqui. Eu fiz o cálculo aqui. Essa lâmpada aqui de 9 watts, esse aparelho aqui consegue manter 49, quase 50 lâmpadas. Quase 50 lâmpadas de 9 watts durante 1 hora. Imagina tu ligar 49 lâmpadas dessa aqui e deixar ligado durante 1 hora. É o que esse aparelho aqui fornece. Agora nós vamos ligar um ventilador que tem uma potência de quantos watts? Vamos ver aqui esse ventilador, qual é a potência dele. Cadê os meus óculos? Meus óculos aqui, tchê. Esse ventilador aqui, ele tem... Aqui parece que ele não está explicando, né? Aqui ele não está me fornecendo aqui, não. Vamos ligar direto aqui, que o próprio aparelho aqui já vai fornecer aqui a potência que esse ventilador tem. Só que eu vou virar ele para lá. Vamos ligar ele na tomadinha. Ligamos na tomada. Vou ligar o aparelho aqui no meio. Nesse botão aqui, ó. Veja que ele tem um botão aqui. Corrente contínua. DC significa corrente contínua. Tem aqui o botão principal para ligar ele. E tem aqui AC, que significa corrente alternada. Agora nós vamos ligar corrente alternada. Pronto. Corrente alternada ligada. Agora vamos ligar o ventilador aqui no máximo. Já está fornecendo. Ó. O ventilador está ligado no máximo aqui. Ele está consumindo aqui 120 watts neste momento. 120 watts no momento. Não vai dar para ver aqui, né? Porque o ventilador é uma coisa que não posso deixar ele virado para cá para frente, porque vai fazer barulho aqui no nosso microfone. Então ele fornece 120 watts. Messias, o Messias, aqui na comunidade, o Messias é o cara que entende de energia elétrica. O cara que mais entende aqui é o Messias. Mexe com um pouquinho de eletrônica, então é o cara que com certeza vai cuidar desse aparelho aqui, vai ficar sobre os cuidados dele. Por quê? Porque ele é o cara que sabe cuidar disso aqui. Esse aparelho aqui, provavelmente ele vai ser usado aqui para manter a antena da... Deixa eu desligar aqui o ventilador que está fazendo barulho. Esse aparelho aqui, ele provavelmente vai ficar para manter a antena da Starlink ligada. A antena da Starlink, ela consome entre 40 a 60 watts hora.
Ele deve ficar mais de 8 horas ligado. O outro aparelho que a Bluet me enviou, ela mantinha aí um pouco mais de 4 horas ligado, isso sem o painel solar, tá? Só o aparelho. Ele conseguia manter a antena da Starlink por mais de 4 horas funcionando. E esse aqui vai funcionar por mais de 8 horas. Então, isso aqui vai ser uma belezura. Vai ser muito bom para a comunidade, caso falte energia elétrica, que falta toda semana, falta energia elétrica aqui. Para vocês vai ser uma belezura, né, Messias? Vai. A gente vai usar como emergência, né? Quando faltar energia aqui da usina, a gente liga para se comunicar, para saber onde é o problema, onde tem energia. Então assim, ó, quando falta energia aqui na comunidade, essa energia ela passa, vou botar aqui 2 comunidades fortes. Então ela vem de Tamaniquá, a mais ou menos 20 quilômetros daqui, depois ela passa por Uará, que é uma comunidade grande também, e vem para cá. Mas só que entre essas comunidades aí, tem outras comunidades pequenininhas. Só que para eles se comunicarem, quando falta energia, eles precisam ligar para Tamaniquá para saber se o problema foi em Tamaniquá ou foi na rede deles, porque isso aqui é uma selva. Então eles precisam a comunicação. A comunicação é muito importante para eles. Então a gente viu que a prioridade desse aparelho aqui vai ser para manter a internet funcionando. E isso já vai fazer uma mudança muito grande, né? Vai mesmo. Vai ser bom demais. E a mulherada aqui vai usar muito para se comunicar com os filhos que estão em Tefé, que estão estudando, tem parentes em Manaus, então vai ser de uma grandeza. Já chegamos a ficar até 4 dias sem energia elétrica e para eles aqui a energia elétrica é fundamental. Agora outro testezinho nós vamos fazer aqui com o liquidificador. Vamos fazer com o liquidificador o liquidificador vai estar sem nada, né? Vou trabalhar no seco aqui só para vocês verem o pico, tá? É para ver que não serve só para internet, né? Ele não vai servir só para internet. internet. Serve para fazer vários trabalhos. Ó, eu liguei aqui. Vamos lá, dona Leidinha. Eu quero que tu dê um zoom aqui rapidinho. Um zoom não, aproxima aqui, né? Isso, não aproxima mais, senão ela vai embaçar. Porque essa câmera aqui é uma câmera de ação. É uma câmerazinha que não pode ficar muito perto, senão ela fica fora de foco. Vamos lá. Vamos ligar aqui agora o bichinho. Não é para rir de mim. Não ficam rindo de mim não, porque... ó. Olha ali. Então a dona Romilce já vai poder fazer um bolo, usar uma batedeira, vai poder usar um liquidificador, caso ela precise naquela hora, né? Vai ter uma festa, vai precisar fazer um bolo, ela pode pegar esse aparelho, trazer para a cozinha, ligar um liquidificador, ligar uma batedeira, dá para ligar muita coisa, aparelhos de som, dá para fazer uma redezinha aqui para ela usar para muita coisa legal. Inclusive, esse aparelho aqui, ele consegue também ligar uma geladeira normal, tá? Aquela geladeira mais, não aquelas potentes, porque ele não foi projetado para isso. Mas uma geladeira, aquelas normais, aquelas convencional, dá para ligar uma geladeira legal. Aí, é mais interessante o seguinte, agora a dona Leide vai ter que mostrar aqui, bem de pertinho, dona Leide, que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, esse aparelho aí, ele tem um aplicativo, tá? Que é o aplicativo da Bluet mesmo. Deixa eu só fazer um esquema aqui, ó. Aqui ele tem um aparelho da Bluet aqui, ó. Quer ver? Ó. Esse aplicativo aqui, ó. A Bluet, ela tem esse aplicativo. Vê se não tá dando reflexo aí, dona Leide. Não tá dando reflexo, não? Bota um pouquinho pra cá, assim, pro ladinho aqui, assim, ó. Isso. Pra gravar assim não é muito fácil, não, porque tem essas coisinhas de... meus dispositivos. Ó, veja que já tem 2 dispositivos nesse aplicativo. O EB3A, que foi o primeiro aparelho que a Bluet forneceu. Esse aparelho a Bluet forneceu para mim. Já usei ele o ano passado, estou usando novamente, está fazendo uma diferença muito grande aqui. E agora já foi adicionado aqui esse aparelho aqui AC50B. Tá? AC50B, que é essa belezura aqui.
vou ligar aqui o AC50B. Então a gente consegue comandar esse aparelho através do celular, via Bluetooth. Isso é uma maravilha. Imagina, tu tá em algum lugar e tu precisa acionar ele aqui. Ó. Mostra aqui a luzinha, Lady. A luzinha aqui, ó. Vê se tu consegue mostrar os dois aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá ligado, né? Vocês vão ver que eu vou desligar através do aparelho, tá? Através do aparelho. Gente, tem muita informação aqui através do aplicativo, tá? Depois, aqueles que adquirirem esse aparelho vão instalar o aplicativo da Bluet e vão descobrindo aos pouquinhos, vão entender quanta coisa tem de interessante aqui. Por exemplo, eu posso acionar ou desligar. Vou desligar agora aqui, ó, através desse aqui, a corrente alternada. A corrente alternada. Eu cliquei aqui embaixo, vou confirmar aqui em cima. Quer ver? Desligou. Já está desligado. Agora eu vou ligar a corrente contínua, tá? Para quem não sabe o que é corrente contínua, vamos imaginar uma bateria, uma pilha. Uma pilha, sabe essas pilhas de lanterna? Então, ela tem o lado positivo e negativo. A corrente ela vai para um lado só. Corrente alternada é quando a corrente vai e volta. Então seria a corrente da nossa casa é corrente alternada. A corrente de uma bateria é corrente contínua. Aqui, acabei de ligar. Tá ligado aqui, ó. Beleza? Ligadinho aqui. Aqui mostra a entrada quando é ligado na rede elétrica ou no painel solar. Aqui mostra a quantidade em porcentagem, quanto por cento de bateria tem, quanto por cento de carga tem. E aqui mostra a saída, o consumo, né? O quanto está sendo consumido aqui. Por exemplo, eu vou ligar aqui novamente o liquidificador. Vocês vão ver o que ele vai consumir. Tem que ligar aqui, ó. Vou ligar a corrente alternada aqui novamente. Acabei de ligar a corrente alternada. Ó. 96 watts. E ele mostra no aplicativo o quanto está sendo consumido aqui. Ao mesmo tempo que mostra no painel o quanto está sendo consumido, mostra também no aplicativo o quanto está sendo consumido. Agora zerou, né? Nós desligamos, zerou. E aqui a porcentagem da bateria. Claro, esses aparelhos aqui, como o liquidificador, o ventilador potente, eles consomem bem mais rápido, né? Diferente de uma lâmpada. Uma lâmpada de 9 watts, ela vai ficar por muito tempo ligado, né? Dá para ligar 49 lâmpadas, mais de 49 lâmpadas, para deixar mais de 49 lâmpadas acesas durante 1 hora. É muita coisa. E aqui, esse aplicativo, Leide, mostra aqui novamente, filhinha. A minha cinegrafista aqui hoje está bombando. Aqui, ó. Eu entrei agora aqui, ó, na configuração, tá? Aqui na configuração. Aí aqui na configuração do aplicativo tem muita coisa importante aqui para mostrar, muita coisa interessante, tá? Isso aqui vocês podem fazer tudo por aqui. Muita coisa pode ser feita por aqui pelo próprio aplicativo da Bluet. Então, como eu tinha falado, a comunidade ela vai ter um grande benefício agora com esse aparelho, porque a energia elétrica faz muita diferença aqui para eles. E por ser portátil, eles podem levar para qualquer lugar onde eles forem, pode fazer uma viagem. Esse conector aqui, eu estava tentando lembrar que conector é esse aqui. Esse aqui é o XT, não sei se dá para ver aí, é o XT60. É um conector muito bom, se compra ele aí pela internet, tá? Muito legal mesmo, tem um macho e fêmea. Esse aqui no caso é... esses dois aqui eles não fecham aqui, né? Não vai dar. Esse aqui é o fêmea, né? O macho. Esse é o macho? Não vai conectar não aí. Esse aqui é o fêmea, né? O macho? O macho. Tá, beleza. Depois nós vamos ver isso aqui. Então, dá para se conectar através desse aparelhinho aqui. Lidinha, segura aqui para mim, faz favor. Vamos fazer um teste aqui novamente. Aqui que eu queria fazer. Isso, agora aí ele dá. Aí é a fêmea. Esse aqui é a fêmea, né? Uhum. Vamos lá.
Então a gente pode ligar aqui, ó, tá? Pode ligar aqui, ó. Aqui, ligando aqui, tem que ligar a corrente DC, que é a corrente contínua. Contínua. Primeiro tem que ligar aqui no meio o aparelho. Liga primeiro no meio o aparelho. Agora liga a corrente contínua. Eu vou ligar uma lâmpada só que veja bem, essa lâmpada é de 12 volts, tá? Aquela que eu te falei lá, aquela que eu falei, ela pode ser ligada numa rede 110 como 220. Já é ligada na corrente alternada. Essa lâmpada aqui não vai acender aqui. Então, essa aqui é de 12, então essa aqui acende aqui. Ó, vocês vão ver agora aqui que bacana. Isso aqui está no acampamento aí, quer ligar uma lâmpada. Pode puxar uma extensão, né? Puxa uma extensão comprida. Isso, botar na barraca. Bota na barraca, tem essa saidinha. Então é muito interessante. E essa saída 12 volts dá para fazer muita coisa com ela. Vou mostrar aqui agora o carregamento, carga rápida aqui, para vocês verem. Carregamento, carga rápida. Vamos botar aqui no carga rápida aqui. Ó, carga rápida, vou botar no meu celular. Vocês vão ver a velocidade que é esse bicho aqui. Já está carregando aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Carregador super rápido. Então, muita gente às vezes não sabe, tá? Existe o carregador super rápido, existe o carregador rápido e existe o carregador normal. Esse aqui é super rápido, mas para isso tu precisa ter o cabo super rápido, tá? Então não é qualquer cabo. O cabo, muitas vezes a pessoa, mas não está funcionando, não sei o que. Não, funciona, tem que botar o cabo apropriado. Se não botar o cabo apropriado, não vai funcionar corretamente. Vai carregar, mas vai carregar da forma normal. Então tem tudo isso aí. É legal a gente aprender e ir descobrindo esses segredinhos de eletrônica, né? Pra gente poder... E aqui dá para ligar na verdade 3 aparelhos via USB. Dá para carregar uma lanterna, dá para carregar um celular, dá para botar um LEDzinho aqui, tem umas lâmpadas LEDzinhas que tu pode plugar aqui direto. Isso aqui é uma maravilha. E a comunidade está sendo beneficiada aqui por esse aparelho aqui da empresa Bluet. Agora eu vou mostrar para vocês o carregamento direto lá do painel solar. Só que lá hoje está nublado, né? Tá nublado. Eu não sei. Nublado. Tá nublado. Então eu não sei se vai carregar alguma coisa. Mas vamos fazer um teste lá para ver. Esse aqui é o cabo que vem da rua, lá do painel solar, tá? Então esse cabo aqui eu adquiri separadamente, porque eu precisei de um cabo de 20 metros. Então dá para comprar cabo de 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então vai depender da necessidade de cada pessoa. Aí aqui liga a ponta vermelha na ponta vermelha, tá? Não tem como ligar errado, tá? Que ele já vem pronto para ser ligado corretamente. E liga a ponta preta com a ponta preta. Pronto, está ligado aqui. Aqui já vai fornecer, só que hoje o tempo está nublado. Mostra lá, Leidinha, como é que está o tempo lá. Está nublado, então talvez não dê para captar através do painel solar. Vamos ver se vai ligar aqui, dona Leide. Vem cá, mostra aqui pertinho, aqui, ó. Bem de pertinho, dona Leidinha. Isso, vamos ligar aqui. Tá, eu não sei se vai fornecer. Tá nublado, choveu, estava chovendo. E mesmo assim está fornecendo energia. Isso aqui é legal, né? Porque ele não precisa... O painel solar não funciona com calor, funciona com luz, tá? Então, para quem não entende, é através da iluminação. Quanto mais luz tiver, mais vai carregar. E quanto menos carrega. Mas tu pode deixar o painel solar lá fora e ele vai carregando tranquilamente aí, ó. Nós estamos com 97% de carga e ele está carregando 18 aí. Se limpar o tempo, vai aumentar bastante a entrada de energia elétrica. Carregando aqui através do painel solar. Agora eu vou tirar o painel solar e nós vamos ligar direto na energia elétrica. Agora eu vou ligar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, peraí. Uma mão só. Ó. Liguei agora direto na energia da casa. Ó, liguei agora na concessionária, tá? Vocês estão vendo aí que está entrando 274 watts. Isso vai dar uma carga. E outra, ele carrega muito rápido, tá? Ele carrega muito rápido.
os primeiros 80% é bem rápido o carregamento. Depois ele vai carregando bem lento. Isso é normal do próprio aparelho. Ó, 97%. Aqui está entrando a carga da concessionária. Aqui é a porcentagem. Ele tem uma ventoinha, a ventoinha acionou a ventoinha, né, para refrigerar e tudo mais. Então é um aparelho muito legal mesmo. O display apagou, mas ele continua funcionando normal. Ó, aqui está o painel solar. Eu quero deixar bem claro, tá? Então a Bluet ela tem o equipamento, ela fornece tanto com painel solar quanto sem o painel solar, tá? Vocês entrando lá no link da Bluet, lá vocês vão ver. Se vocês querem adquirir junto com o painel solar, ela vai fornecer com o painel solar. Caso queiram sem o painel solar, ela vai vender sem o painel solar. Então esses equipamentos são vendidos separadamente. Ou o kit, né? Vai depender da preferência da pessoa. Aqui está conectado aqui, ó. Meu aparelho está conectado aqui. Pegou chuva, pegou tudo aqui, ó. Tá pegando chuva, pegando sol direto. Deixei ele amarrado aqui, fizemos uma caminha aqui. Deixei ele amarradinho aqui. Ele é dobrável, tá? Depois eu vou dar uma limpadinha nele. É bom sempre dar uma limpadinha, cada tempo dar uma limpada nele. Deixar ele bem limpinho. É um material muito resistente. É um plástico assim meio emborrachado, sabe? É um tipo de uma borracha. É um material muito bom, tá? A Bluet, ela trabalha com equipamentos assim de ponta, equipamentos assim de primeira linha. E eu amarrei aqui, ó. Eu vou soltar aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui. Eu vou dobrar uma parte dele. Ó, então eu soltei as cordinhas aqui, tá? Ele tem esses orifícios aqui, dá para amarrar em algum lugar. Ó, então ele é dobrável. Veja que ele é tudo dobrável, né? Tu dobra ele. Então ele tem quatro partes. Tu pode dobrar, fica muito legal. Bluet é essa empresa que fornece esses aparelhos. Aqui atrás dele tem os pezinhos, tá? Eu não vou abrir ele todo, mas tem os pezinhos regulado aqui, ó, com 35 graus, 45 graus, 55 graus. Então tu deixa ele na inclinação que tu quiser. Vamos imaginar que o sol tá meio no horizonte, tu pode deixar ele em pezinho aqui assim, ó, virado para lá, tá? Tu pode deixar ele de acordo com o sol. O meu ele fica direto aqui virado para cima, porque aqui o sol começa a apontar mais ou menos aqui em cima, né? Poderia deixar ele inclinado aqui, né? E mudando conforme o dia, mas para não ter muito trabalho, a gente deixa direto deitadinho. Então, ele tem essa cinta aqui também que ajusta aqui o ângulo dele. E isso facilita bastante aí o aproveitamento total do sol. Aqui, esse cabo aqui é um cabo que eu comprei ele depois separadamente. Tá? É uma orientação que eu faço, né? Adquira um cabo grosso, tá? Esse cabo aqui, se eu não estou enganado, é de 6 milímetros. É um cabo de 6 milímetros para ter uma carga boa, para poder ter o aproveitamento total da carga. E aqui nós estamos mostrando na prática como tudo funciona. Agora a minha antena Starlink está ali em cima. Eu vou ligar a antena para vocês verem ela funcionando com o aparelho Bluet. O Dia Europeu da Amazônia, ó. Hoje parece que a gente está em Veneza, olha aí, ó. O clima, como é que tá. Onde é que está o nosso sol? Tá perdido o nosso sol. Ai, rapaz, aqui a gente só tem que rir mesmo. Vamos lá mostrar vamos mostrar agora a antena da Starlink. Aqui está o outro aparelho aqui, ó. Olha só que coisa, que lindeza. O outro aparelho da Bluet está aqui, ó. Esse aqui é o EB3A. EB3A, tá? Esse aqui é diferente, tá? Esse aqui é diferente. Esse aqui veio com a tomada, não veio com a tomada padrão do Brasil, mas agora eles já fornecem, tá? Esse aqui com a tomadinha padrão do Brasil, mas é só colocar esse adaptadorzinho aqui, ó.
coloca esse adaptadorzinho aqui, funciona perfeitamente. E aqui, esse aqui já é diferenciadinho, tá? Esse aqui, ele tem o mesmo sistema aqui de... Ele tem o mesmo sistema aqui de saída de 12 volts. Aqui tem mais duas saidinhas de 12 volts aqui. Tem aqui os USB, só que esse aqui já é diferente. Aqui tem USB, USB-A, né? Duas saídas USB-A, uma saída USB-C. Tem uma lanterninha aqui. Tá? Esse tem uma lanterna com 2 estágios, mais um que é o intermitente. E a entrada também para carregar direto da concessionária. E tenho aqui mais uma entrada aqui, que é a entrada do painel solar. Tá? Esse aqui, ele é diferente desse aqui. Esse aqui é mais moderno, é mais potente, tem mais do que o dobro da potência desse aqui. São baterias de última geração, baterias de lítio, tá? De última geração, embutida dentro desses aparelhos aqui. Depois vocês podem olhar na especificação técnica lá do próprio site da Bluet, nós vamos deixar na descrição, vocês vão ver o que esse aparelho é capaz. É um aparelho assim de última geração, são aparelhos muito, muito sofisticados mesmo. Bom, agora eu vou ligar aqui a antena da Starlink, liguei o cabo da antena Starlink, vamos ver quanto é que ela está consumindo agora nesse momento. Veja que eu tive que dar 2 cliquezinhos para acionar, tá? Uhum. Nós vamos ver aqui o consumo dela aqui em cima. Ela vai começar ela vai começar a mostrar agora o consumo dela. Primeiro ela vai, como ela foi desligada, ela leva um tempo, né, para ela voltar ao normal. Fazer o reconhecimento de luz. Já fez o reconhecimento, ó. Já está consumindo aqui, ó. Vamos deixar ela chegar no consumo máximo dela. Deixa eu marcar aqui. Está consumindo 57 watts. Ela fica em torno de 30 a 60 watts, tá? Então não dá para... Depende, acho que muito da quantidade de aparelho ligado. São 9h10, ó. Tu vai fazer o teste? E a energia da concessionária está entrando agora. Como já está em 100%, está entrando 39, tá vendo? Ela vai entrando bem menos. Aqui é o consumo da antena da Starlink, tá? Então, para vocês verem o quanto ela está consumindo. T5, ela oscila bastante, tá? Mas ela vai entre 60 e... entre 30 e 60. Ó, 44. Então não é bem 60. Então ela tem uma autonomia muito boa. Esse aparelho aqui vai manter a antena da Starlink por mais de 8 horas ligada. Isso já é uma grandeza. E, como eu falei, né, ele pode ser carregado pela energia elétrica, né, da concessionária, ou através do painel solar, caso tu esteja no acampamento. Está no acampamento, quer carregar esse tipo de lanterna aqui, ó, lanterna super potente, carrega aqui. Quer carregar lanternas menores, quer carregar câmera fotográfica, quer carregar drone, tudo que tu quiseres carregar, tu carrega aqui. Aqui é onde está o conector da Starlink. Tu pode ligar também, faz uma extensão, bota uma extensão aqui com 5, 6 tomadas e vai ligando as coisinhas ali. Quer carregar esse tipo de carregador aqui, também pode carregar. Então, estando com um aparelho desse aqui num campo, na selva aí, principalmente aqui no Amazonas, tu não fica sem energia de jeito nenhum, porque tem muito sol aqui. Apesar de chover bastante, mas tem muito sol durante o dia e dá para ter um aproveitamento aí de mais ou menos 60, 70% de energia elétrica. Ou melhor, do sol abastecendo esse aparelho. Agora eu vou mostrar a mesma lâmpada de 12 volts ligado direto no painel solar. Olha que belezura isso. Imagina tu. Isso ligado direto no painel, né? Não está ligado no aparelho, está ligado direto no painel solar da Bluet. Olha aí. Isso que o tempo está nublado, olha aqui, ó. Tá nubladão, olha lá, ó.
Só nuvem e tá meio querendo chover. Só o painel, né? Só o painel. Legal. Só o painel solar, ó. Pensava que o painel fazia isso, não? Não, tá direto. Não sabias que o painel fazia isso? Tá ligado direto aqui no painel solar. Olha só que legal. Que lindeza. E bem potente. Então tá aqui. O presidente da comunidade estava na mata, estava trabalhando pra caramba. Eles estão trabalhando muito, 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 muito mesmo. Tá lindo o padre. O padre não para. Tá direto roçando, serrando o pau aí. E aí eu chamei ele rapidinho aqui pra gente entregar esse aparelho aqui pro presidente da comunidade. Então quando é pra comunidade, eu entrego sempre para o presidente, que o presidente ele é o responsável aqui por tudo que acontece aqui na comunidade. Então tá, padre, isso aqui é a empresa Bluet entregando este aparelho aqui para a comunidade. Já fizemos um vídeo aqui e quero que vocês façam um bom uso deste aparelho. Este aparelho é de vocês. Eu, primeiramente, só agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar recebendo, e agradecer você também, cara. Muita gratidão mesmo. E agradecer a empresa também que está doando isso aqui, né. Isso aqui vai ajudar muito, vai servir muito para a comunidade, questão de quando a luz for embora, né. E a gente tem esse problema de energia, né, tem vezes que a gente passa até 2 dias, né, sem luz. E isso aqui vai ajudar muito, muito mesmo a comunidade, a questão da comunicação, né. É muito importante. Agradeço muito mesmo a empresa que doou isso aqui pra gente. Como é que é o nome da empresa? Bluet, né? Bluet. É muito chamo de Bluet. Eu fiquei na opção da Bluet, né? Muito chamo de Bluet. Mas cara, já ficamos até 4 dias sem energia aqui. Muito. 4 dias sem energia. E o painel solar também, tá? Tem o painel solar, tá? Eu já mostrei o painel solar lá fora. O painel solar faz parte desse equipamento aqui. E, cara, vai ser muito legal. Vocês não vão ficar agora sem a comunicação, pelo menos por muito tempo, né? Deus me livre, vai servir muito. Vai ser muito útil mesmo aqui na comunidade. Obrigado mesmo. Então é isso aí. Agora, encerrado o nosso vídeo da entrega do aparelho. Falou, queridos, vocês merecem, tá? Vocês merecem. Obrigado. Obrigado, Bluet, mais uma vez.
o Ismael pegou esse. O que é um besouro isso aí? É um besouro do Piauí. Besouro do Piauí? Para como ele tá dançando. Besouro. Não, depois. É um besouro. Quantos centímetros tem aí? Ô, Leite, pega uma trena lá, 1 metro lá, Leite, faz favor. O sensor dele é bom. O sensor dele é bom. Esse capeta ele tem. Isso aí é o quê? Parece um baratão, pô. Como vai aqui meu braço aqui, ó. Olha o tamanho da antena. E aí, ó. Olha aí, ó. Ele é preparado. Olha aí. Nós vamos medir aqui, ó. Vamos ver quantos centímetros dá. centímetros, bem medido. Aí, olha, não tá? 13, Dá galera. 14. Ó. 13. Deixa eu ver, não, bota de novo, põe de novo. Ele enxerga bem. Ó. 12 centímetros e meio mais ou menos. Ou 13? 13 centímetros. Hein? 13 centímetros. 13 centímetros, 13 centímetros. Agora vê a barba dele, cada uma. Vê só, mede uma só, mede uma só. Deixa mais. Não vai deixar, não. 18. Cadê? Puxa mais. Pera aí. Isso aí não é a barba, é o sensor, galera. É o sensor, sim. Olha aí como é que ele tá enxergando isso aí, ó. Enxergando. Ele tá sentindo de por movimento. 17 17. 17 centímetros de antena. 17 centímetros de um lado. 32 centímetros de uma antena para outra. Rapaz, isso aí deve pegar um satélite legal, né? Colega, Tereza, não Esse é o redor de madeira, é? Tora, galho de pau. Bota um pau, vê se ele atora aí. Não, tora não, assim, galera. Ele só vai roendo, né? Ele vai roendo aquilo ali numa paciência. Eles soltam a resina, vocês falaram? Vai lá, isso daí tem um negócio aí. Todos os Miguelão respeitam ele. Colega, Vi um já desse daí. ele tem umas engrenagens bacanas dentro daí, quando ele puxa aí, ó. Ó, tá resolvendo. Tá serrando o bacuri com o Damião. E tu viu, pai? Damião e o... Erraram. Tá aí abaixo. Ninguém vendo ele. Porque ele não tem nada, eu vou guardar isso aí pra tirar o rendimento. O colega tá dançando, ó. Eu queria ver a barriga dele. Esse daí é Mas podia que cor do baratão, né? Isso aí, ó, né? Eu acho também que é de um vagalume, de um baratão. É do baratão, eu acho. Acho que é do baratão, Barrinha. Também Mas tem de acender ele de é o noite rei, da né? rua. Eu me livre. Não tinha lâmpada que ganha. Aquele vagalume bem. Tora. Ele quer voar. E que ele quer voar É na bem cara. amolado o dente dele, né? Bota o dedo aí, irmão. Parece só engrenagem que Só tem. que Olha aí, o olho dele é bem riquinho. Parece um bicho pré-histórico, né? Da família. Isso é raro. porra, Colega desse daí não tinha visto nada, não. eu também não tinha visto não desse daí. Família do dinossauro. Aqui, ó, porque... Ó, esse é o Ismael que encontrou esse bicho, esse... E tio, tu encontrou Besouro aí, aonde? Pega na barba Lá dele. em casa choveu e Será que ele não morre, não? Morde, eu vou pegar nisso. morde aí, coloca teu dedo aí, Tem Fábio. uma resina fedorenta, bicho. Colega, ele tem 2 olhos, pô. Ele tem 2 olhos embaixo também. Ai, Bora soltar aí. Cadê que não pega? Ah, você viu o bicho desse na matinha pra bala. Ô, vai soltar onde? Ali, ó, no cacauzeiro. E solta no cacauzeiro. Cacau aqui na cabeça desse pau. Não, Ctrl Sol, nós estamos com Ctrl Sol aqui, peraí. Pronto. Agora o próximo que passar aqui na ponta, ele vai pular em cima. Ei, Miguel, tu já viu esse tipo de tesoura aqui? O que tu falou que é? É o Satanás, isso aí. Miguel descansar pra nós. Não tinha visto, não. Se o Ismael não tivesse corrado, eu ia dizer que era mentira. Já coisou, cara? Vê qual é o animal que eles vão que com certeza se tá catalogado esse animal aí Tá, deve estar. pela coisa dos animais. Tá assim. 30 e... Olha o pôr do sol, que lindo que tá ficando aqui. Muito top. Oi. Miguel tá piscando bem, ele tá valente. Vamos lá. Eles estão mexendo. Daqui a pouco o Miguel vai levar uma mordida ali, ó. Ei, deixa eu ver. Quero triscar aqui. É, pá. Ei, cara, isso voa, pô. Isso voa, não vou triscar mais não. Rapaz, tu não tem medo, não é? Ele chia, pô. daqui a quanto? Então, resolveram o problema da energia? Uma espécie de dinossauro. Rapaz, vamos Ô, resolver. Miguel, vamos lá. Uma entrevista aí pra televisão. O que houve lá com a energia? Agora por último, vocês saíram,
Foi. Descobriram que tem onde Tem, estava o tá defeito. quebrado ali em cima. O fio de novo. E já resolveram? Os meninos foram pra lá, estavam lá. Ah, eles foram. Estavam lá. Tá quebrado de novo, né, mano? Tá quebrado. Rapaz, não aguentou, foi muito, né? Aguentou. Derrubou. Na hora que eu vi o fio mexer, Foi que torou. eu acho que foi que estourou. Tu sabia que desativou lá no tamanho de quase? Não, mas já tinha. Foi onde nós vimos. Foi onde nós vimos. Trocaram aquela chave daí do Trocaram. Tô só limpando a sobrancelha da leite. Por quê? Joga essa corda, rapaz. Tá amarrado aquele troço velho nojento ali. Como é um maior que ele, vem e come ele, né? É. Aí, isso, sobre a cadeia alimentar, né? Que aí o menor, o maior come o menor. Tá certo. Mas outro importa. Não tem não. Porque, por exemplo, os passarinhos tem. Que é de limpar. Carlos disse que não é uma surucucu. Não, mostra aí. Mostra aqui pra nós aqui pra ver. Surucucu. Deixa eu ver. Surucucu. Fica paradinho aqui. Fica paradinho com ela assim. Assim, nessa posição. Assim. Surucurana. Ó, pera aí só um pouquinho. Vira um pouco. Surucurana. Opa, não. Vira pra cá. Opa, saiu da cobra. Saiu da cobra. Surucurana. Aqui, ó. Aqui, muitos amazonenses, eles conhecem essa cobra aí como surucucu. Mas não é. Essa aqui é uma cobra jararaca. Eu só não sei o nome dessa jararaca, mas é uma jararaca. A surucucu pico de jaca, ela é gigante, ela chega, acho que dá até uns 3 metros, né, de comprimento. Dá, a pico de jaca dá. E é bem grossona. A surucurana que nós chamamos, surucurana. Surucucurana. Aí, Maio. Não tem nada a ver com Não, surucucu. Eu tava pico de roçando. jaca, né? Tava A roçando. pico de jaca é uma. Eu tava roçando E a- hoje. Não, veja bem, a pico de jaca e surucucu é a mesma coisa. Pois é, a surucucu pico de jaca é uma que nós chamamos, que ela só fica na terra firme. E essa daqui é da vaza, surucucu da vaza. Ela é surucurana que nós chamamos. Ela é grande. Não, No Amazonas todo nós Miguel, essa aí é uma jararaca. Tava roçando lá. no Amazonas todo nós conhecemos ela Eu sei. Fica de ouro, afinal. como Vocês surucucu. conhecem como o surucucu, mas não é? É uma jararaca essa aí. Agora, qual é da família? Ela é da família da jararaca. Agora, E qual sim, eu te falei, eu trouxe uma jararaca para ti aqui outro dia. Isso. Aquela lá. Aquela jararaca que nós chamamos, ela vive também na água, aquela que nós chamamos Mas de é uma jararaca. jararaca mesmo, será que ela é? E existe também, Carlos, a tal de jararaca reapó, já ouviu falar, irmão? Pô, Jararaca reapó, ela tem a pontinha do rabo é amarela. É, verdade. Essa daí eu nunca vi, mas ela existe. É perigosa também. Mas que nem a papagaia por aqui mesmo. agora aqui nesse momento nós estamos sem energia elétrica ainda e por isso nós estamos batendo um papo bacana, um papo maneiro. Até as galinhas estão participando aqui da conversa aqui. Quer ver? Acho que vamos ver se elas vão cantar. E a única galinha que é boçal, que ela já vem cortada o cabelo. Qual galinha? Essa galinha piroca. É a única galinha que vem. Galinha o quê? Piroca. Esse galo aí, ei, galera. Esse galo aí, ele tá com gogo. Já, porrada! Esse galo aí tem que passar a espiga de milho na canela dele. E outra no rabo. Tem um galo aí, ó. Rapaz, tu é piroco, meu irmão. Essa galinha tá sofrendo. Ah, ela tá Daí sofrendo amanhã grande. já vai viajar. Comprei do Miguel, né? Qual? Piroco. Também, cara, tem Oi, Miguel. 4 galos pra uma galinha, cara. É sacanagem, né? Isso é maldade, né? Amanhã ele vai viajar já, homem. Carro tem 2. É novo, minha agora você tem que estar. Tu vendeu o coroa, foi? Tem 2. É grande aquele Olha, aquele lá, esse Vai grande. ser grande, mas Você é gogo, meu compadre. Vai, tá sofrendo, mas. Ela tá aqui um pouco. Mas, rapaz, não, mas isso aí é a derradeira vez, né? Vai viajar. Vai. Vai pegar uma balada de 22. Qual é o brancão? Quem daria? Aquele dali nem panela de pressão, eu acho que é a mulher. é nada, mas ele não é velho não. Pirocão aí. Colega, aquilo ali, isso é valente. Não é velho não. Dá-lhe com uma ponta oca nessa cabeça dele aí que vai ficar. Ele não tem nem 15 anos. Certeza que ele já tá com a Ele não tem nem 15 anos ainda. Pra ver que coxa de pira. Miguel arrumar um galo com 15 anos, ele já tá. O cara com ele tá duro, né? Um galo com.
ainda 15 tava anos, você é novo, 15 anos. Viu? Tá dizendo que o galo não tem nem 15 anos ainda. Essa galinha aqui é bonita. Um Vai galo correr com atrás 15 daquela anos, um galo pro cara matar ele pra comer. Rapaz, ele Vai tirou o outro de estabelecer. cima da galinha. Vai. É mais duro que ferro, né? É mais duro que ferro. Só panela de pressão mesmo. Olha, o padre estava trabalhando aí. Ultimamente ele já está aí mais de semanas trabalhando pesado aí. Semana, tô com mais de um mês, né? Mais de mês, né? É, mais de mês cortando madeira aí para fazer um... É um projeto aí da base para fazer a limpeza dos pirarucus e tudo mais, tudo. E aí, padre, quais são as novidades? Novidade que é muito trabalho, muito pau para cortar, né? Essa base para que serve? Essa base vai servir para beneficiamento do pirarucu, para tratar o peixe, né? Ah, para fazer toda Aí, aquela limpeza. Isso. E aí lá vai ter uma água tratada lá, né? Tem uns tanques lá dentro do flutuante, né? Aí vai ser tudo, vai ter Starlink, internet, tudo vai ter lá dentro. Não vai ser mais limpo como era limpo? Não, não. Vai ser limpa com a água daqui do rio, mas só que vai ser uma água tratada, né? Sim. Então quer dizer que vai haver uma mudança completa na limpeza do peixe. Vai haver uma mudança completa. O bicho aqui, ó. Então tá bom, vai descansar, que tá descansadinho, né, nego? Vou lá. Vai. Eu tô aqui observando aqui, padre, que vai cair uma chuva agora, né? Tá boa. Ó, vai cair uma chuva legal aí, ó. Tá boa. Quem gosta de chuva? Quem gosta de chuva como eu, é uma maravilha. O nome da comunidade é São Francisco da Mangueira. São Francisco por causa do santo ao qual eles escolheram. E a mangueira porque aqui tinha realmente pés de manga. Eles tinham pés de manga plantados e esses pés ficavam aqui, onde é o Solimões, era terra, né? Era terra, e só que a terra ela veio derrubando essas barrancas aqui e foi derrubando tudo. Vê que eles têm um pé de manga aqui na frente, tem um pé de João Bolão aqui, tem outro pé de manga lá, pé de goiaba, limão, e aqui já caiu uma árvore. Vai cair essa aqui, aqui o outro pé de João Bolão também que caiu. Aqui a água já está invadindo aqui, ó, essa área aqui. Já invadiu essa área aqui, já está perto da igreja. E lá na frente tem uma árvore que é a maior árvore que está aqui bem na frente da comunidade, também já vai cair. Em breve ela deve cair. Esta árvore aqui que eu digo, se eu não me engano, é uma tamanqueira. Em breve ela vai cair. A água já está cavando por baixo da raiz dela e ela não vai resistir muito não. Aqui o seu Raimundo, o nosso querido Raimundo. É o seu Raimundo, o homem que mora no flutuante, como vocês já viram. E aí agora, seu Raimundo, agora aquela tamanqueira ali tá em risco de cair a qualquer hora, né? Tá em risco de cair a qualquer hora. Lá debaixo dela tá tudo de fora a raiz, tá? Cavou por baixo o banzeiro. Banzeiro, né? A água vai cavando, é? Vai cavando, né? O banzeiro aí tá em risco ela cair. Tudo processo natural da própria natureza. Da própria natureza. É. Né? Isso aí. O senhor tá se ajeitando por aí? Eu vou apertar esse cabo ali do flutuante ali. Ah, tá. O senhor não tá amarrando mais nela não, né? Não, eu já enfiei o torno ali. Já tirei de lá porque... perigoso, né? É perigoso, Ela cai com os tornos, né? O seu Raimundo já tirou, ele amarrava lá naquela tamanqueira, já tirou de lá, não tá mais amarrando lá não. Vamos ali. Vou apertar o cabo aqui. Tá bom, seu Raimundo? Estou bem aqui, eu estou bem aqui embaixo da tamanqueira. A chuva tá vindo aí. Daqui se escuta o barulho longe. Vem rasgando a floresta. Ali é a casa do padre, o Moisés e Antônia.
Estou arrancando aqui também. Árvores vão caindo. Não importa se tem floresta, se não tem floresta, cai a mesma coisa. Isso aí é normal. Para cá, eu estou aqui no silêncio, estou sozinho, não tem barulho nenhum. Escuto nitidamente aqui o barulho da chuva. Vem estourando a chuva lá. É gostoso, é muito bacana a gente poder estar assim num lugar afastado de tudo e poder escutar o barulho da chuva. Não sei se o microfone da câmera capta. Aqui já está chovendo, começou a chover aqui já. Eu já vim com guarda-chuva porque eu estou sabendo que eu vou sujeito a pegar uma chuva de uma hora para outra. Aqui a chuva está mais adiantada. Eu pensei que ia vir aqui de trás, mas nada, já está vindo aqui perto. Já está começando a cair os primeiros pingos de chuva. E eu vou ter que erguer o meu. Só que junto com a chuva, ou melhor, na frente da chuva, vem um vento muito forte. Então acho que eu vou para lá para me abrigar, porque não quero me molhar do guarda dessa vez não. Resolvi vir aqui para frente para mostrar daqui da frente como é bonito a gente ver a chuva vindo de longe. Como essa região amazônica não tem montanha, então a gente se vê tudo muito longe. Seu Raimundo ele botou umas escoras ali, fincou umas escoras no chão para justamente segurar o flutuante. Porque esses ventos, quando eles vêm, eles realmente eles podem até arrastar um flutuante desse aí. Lá em Tefé, já gravei vídeo de flutuantes desse aí passando. E não um só, mais de um. O flutuante se desprendeu das cordas e foi arrastado pelas águas, pelo vento. Aqui o tamanho dos galhos que caíram aqui com dessa árvore aqui. É perigoso passar aqui por baixo. Eu vou passar por ali agora, antes do vento forte. E o painel solar ali, ó. Agora parou de abastecer, parou de carregar porque o tempo está nublado, né? Bem nublado, já chovendo bem fraquinho. Mas ele tem quebrado um galho muito grande. Painel da Blue Act.